Meus irmãos, bom dia. Nós louvamos a Deus por mais esse dia precioso, dia onde Ele nos concede a oportunidade de estarmos meditando a Tua Palavra. Eu quero, nesse momento, orar, pedir a direção de Deus para o nosso culto e pedir a Deus que possa estar nos guardando e nos conduzindo nesse tempo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos-te graças a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de sermos filhos do Senhor. Queremos, ó Deus, pedir a direção do Teu Santo Espírito para o nosso culto e te pedimos também, ó Deus, que a Tua bênção possa alcançar cada um dos Teus filhos, ó Pai, onde quer que eles estejam nessa hora. Entregamos esse dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Palavra de Deus, Salmo 86, versículo número 12, está escrito assim: de todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. É privilégio, queridos, nosso podermos chamar o nosso Deus de nosso Senhor. E a mesma forma poder glorificar esse Deus e entoar louvores a esse Deus. E nessa manhã eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a louvar ao Senhor de todo o seu coração. Nós vamos estar sendo conduzidos pela irmã Sueli nesse momento, e onde quer que você esteja, cante, louve e exalte ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus é Deus sobre todas as coisas, e nós sabemos disso muito bem. Resta a nós somente descansar no cuidado do nosso Pai, descansar no seu amor e na sua proteção. Vamos louvar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar
ser um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. 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 Deus de Ok, irmãos, graças a Deus por esse tempo de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus. Eu quero dar sequência nessa manhã de domingo, aquilo que nós iniciamos na semana passada, Colossenses capítulo 3. Hoje eu quero abordar com vocês o verso 20 e o verso de número 21. Esse mês de maio nós estamos falando sobre família e na semana passada nós tratamos no verso 18 e no verso 21 desse capítulo 3 de Colossenses. Nós falamos às esposas e também falamos aos maridos. Nós consideramos, queridos, princípios que regem a nossa família, ou que pelo menos deveriam reger a nossa família. E nós consideramos que Cristo, Ele nos concede um novo poder, que é o cristianismo. Viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus é uma capacidade que o Senhor nos dá através do cristianismo. Nós consideramos que o cristianismo é o motor que nos impulsiona para vivermos esses princípios estabelecidos por Deus. Nós vimos também que Cristo nos oferece um novo propósito. Quando eu vivo o cristianismo, eu entendo que o propósito da minha família é viver para a glória de Deus. Ou seja, todos os relacionamentos da minha casa, da sua casa, eles devem ser para a glória de Deus. Consideramos também que Cristo, Ele nos oferece um novo modelo. Ele mesmo, sendo o noivo da igreja, Ele serve de modelo para nós maridos, onde Cristo, Ele devota o seu amor espontâneo e perseverante, sacrificial, santificador e cuidadoso à igreja. Cristo, então, na verdade, Ele é o supremo exemplo para os nossos relacionamentos na família. Consideramos também que Cristo, Ele nos oferece uma nova motivação, ou seja, a minha família, a motivação da minha família deve ser agradar ao Senhor Jesus. Consideramos ainda, meus irmãos, sobre aqueles princípios para o relacionamento conjugal. Esses princípios que devem reger a postura da esposa e também devem nortear a postura do marido. O que percebemos então, queridos, na semana passada, ao estudar esse texto, é que ambos, marido, mulher,
todos têm privilégios e responsabilidades dentro da família. E considerando então, queridos, a submissão da esposa ao marido, nós observamos que submissão não é uma questão de inferioridade. Não se pode confundir submissão com escravidão. O governo do marido não é ditatorial ou tirano, mas é uma liderança amorosa. No verso 19, nós consideramos então sobre o amor do marido à esposa. O amor e o marido, a esposa e o amor da esposa e do marido é um claro mandamento de Deus. Ou seja, o amor do marido à esposa o impede de agredi-la com palavras e atitude. Então, queridos, após considerar os princípios de Deus para o relacionamento conjugal, hoje eu quero concluir, com a permissão de Deus, aquilo que eu iniciei na semana passada. Eu quero tratar com você o verso 20 e o verso 21 de Colossenses capítulo 3, que diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Versículo 21. O verso 20, ele diz: filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E aí no versículo 21, uma palavra para os pais com relação a não irritarem os seus filhos. Então, queridos, nós temos aqui princípio de Deus para o relacionamento entre pais e filhos. E aí o primeiro deles que eu quero abordar com você é a questão da obediência dos filhos aos pais. Quais são os pontos, queridos, importantes na relação dos filhos com os pais? Uma questão que precisa ser entendida, compreendida pelos filhos, é que a obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Deus. Ou seja, se eu rejeito a autoridade do meu pai, logo eu estou rejeitando a autoridade de Deus. E aí, queridos, nós temos sérias consequências com relação a essa desobediência, e um grave pecado quando o filho desobedece ao seu pai é que ele sofre consequências graves com relação a essa atitude. Os filhos que não aprendem a obedecer aos seus pais não obedecem a nenhuma autoridade. A desobediência aos pais é um sinal, querido, de decadência do mundo. E nós temos então o colapso da autoridade em nossa sociedade. E isso se reflete, o colapso da autoridade no lar. Nós já lemos, já ouvimos que a sociedade é o reflexo da família. Quando não há essa submissão à autoridade paterna, certamente não teremos submissão na nossa sociedade. A obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa e ela também é abrangente. Você considera o versículo 20, a obediência deve ser integral, ela deve ser alegre e voluntária. Obediência parcial pouco difere de desobediência. Não vou apenas obedecer em alguns aspectos, em algumas áreas. Ela deve ser total. E a obediência parcial, ela pouco difere de desobediência. E a desobediência, ela é rebelião. E os filhos precisam obedecer em tudo, e não apenas naquilo que lhes dá prazer. O que nós podemos constatar, queridos, é que muitos filhos seriam poupados de dores e de lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido aos seus pais. Quantos de nós
nessa manhã, podemos parar um pouquinho e refletir sobre a nossa trajetória até aqui. Lá na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na nossa juventude, quando muitas das vezes nossos pais chegaram até nós e nos deram determinada orientação, e nós fizemos vista grossa, e nós não ouvimos, e as consequências elas vieram. E hoje, quando nós olhamos para trás, nós pensamos, realmente, meus pais tinham razão. E isso se aplica até os dias de hoje. A questão de obediência aos pais não ficou no passado, é um mandamento que é imperativo, é abrangente e vale para os dias de hoje. A obediência dos filhos aos pais, ela é imperativa, ela é abrangente e ela também é agradável a Deus. O que Deus estabeleceu então, queridos, como recompensa para essa obediência? Nós temos, por exemplo, na palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio capítulo 5, verso 16, e Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. O resultado, a recompensa de quem honra e quem obedece aos seus pais, a consequência disso é vida bem-sucedida e longa sobre a terra. Esses textos que eu acabei de citar evidenciam essa recompensa. A relação de um filho, queridos, não pode estar bem com Deus se ela estiver truncada com os seus pais. A obediência, ela nos salva, queridos, de desastrosas decisões. Quantas vezes você chegou para o seu pai, para a sua mãe, e você pediu um conselho, uma orientação, e eles prontamente deram, você ouviu, aplicou na sua vida, e você teve o livramento de situações difíceis, desastrosas na sua vida. Eu disse anteriormente que muitas das vezes nós não ouvimos e as consequências são sérias, mas muitas das vezes, quando nós ouvimos, nós somos poupados de situações desastrosas. O filho, queridos, não deve obedecer apenas quando ele tem vontade. Ele deve obedecer por princípio, sabendo que Deus honrará a sua decisão de obedecer. O primeiro princípio de Deus, então, queridos, para o relacionamento dos pais e filhos, é a questão da obediência. O segundo princípio está no versículo 21, queridos, que é a comunicação dos pais com os filhos. Só esse tópico aqui já daria uma série de mensagens, porque quanto mais a tecnologia avança, mais aproxima as pessoas geograficamente, mais afasta no contexto da família. Nós observamos isso quando às vezes nós nos deparamos dentro da nossa própria casa, cada um com seu aparelho, cada um se comunicando e não há uma interação ali naquele ambiente. Muito bom, muito importante esse avanço, essa tecnologia em nossas mãos. Mas o que nós não podemos deixar é que tudo isso substitua o diálogo, o olhar, a comunicação entre pais e filhos. Então, queridos, para início de conversa, com relação a essa questão da comunicação com os pais e com os filhos, o verso 21 diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Como nós podemos então destacar aqui, queridos, essa forma de irritação? Os pais aqui então eles são exortados a não irritar os seus filhos. E quando isso acontece? Quando, queridos, não há aquela coerência nos pais, falam uma coisa e vivem outra. Quando não há regras claras da disciplina, quando não há o diálogo, quando não há essa interação. E aí eu me lembro, querido, de Absalão, que ele chegou ao ponto de pedir a morte do que o silêncio do seu pai. Quando, queridos, há injustiça,
ou excessiva severidade. Tudo isso produz uma irritação nos filhos, quando os pais não têm tempo para ouvir, para orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Os pais irritam seus filhos quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúmes e ódio. Quando o pai e a mãe entram em conflito acerca da maneira como orientar o seu filho, há uma divergência na comunicação entre eles, e aí isso produz uma irritação nos filhos quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos, quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento por brigas, levando ao divórcio. Então, queridos, as formas de irritação nós consideramos. Agora nós vamos considerar então a gravidade dessa irritação. Os pais, queridos, que irritam seus filhos, eles na verdade estão pecando contra Deus. Observe que a falta de obediência de um filho ao pai é desobediência, pecado contra Deus. E a questão dos pais também, isso aqui está no imperativo: não irriteis vossos filhos, porque se insurgem contra os princípios estabelecidos por Deus, e pecam contra os filhos porque destroem a vida emocional e espiritual deles. Ou seja, em vez de educá-los com amor e sabedoria, os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar os seus filhos. Só quando os pais se sujeitarem uns aos outros e ao Senhor é que podem exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. É aquilo, queridos, que muitas das vezes nós pais, nós queremos que os nossos filhos façam, mas muitas das vezes nós não somos referência. E como que nós podemos agradar a Deus? Querer que os nossos filhos que estão olhando para nós agradem a Deus, se nós estamos administrando essa educação dentro de casa de maneira imprópria. É discutir determinados assuntos com o meu cônjuge na frente dos meus filhos. E ainda que às vezes o filho fez algo e a mãe não concorda e o pai apoia, e aquilo tira a autoridade da mãe ou tira a autoridade do pai. É saber administrar os assuntos, considerar, ponderar. Ralph Martin diz que a palavra grega heterezein, irritar, ela sugere um desejo de irritar os filhos ou pela implicância, ou ainda mais sério, por zombar de seus esforços e ferir seu respeito próprio. E aí, queridos, há pais que agridem os filhos fisicamente e outros que o agridem psicologicamente. Então, queridos, nós consideramos até agora a forma de irritação, a gravidade da irritação, e agora eu quero considerar o resultado dessa irritação. Filhos irritados são filhos desanimados, e os filhos desanimados, eles ficam expostos aos ataques do mundo. Uma criança, queridos, uma criança que não é devidamente encorajada em casa, ela procura autoafirmação em outros lugares. E aí nós sabemos que o que o mundo tem para oferecer aos nossos filhos não são boas coisas. E muitas das vezes a ausência de uma palavra de incentivo, de um apoio, de um sentar, de um olhar no olho, uma conversa ao pé do ouvido, produz na criança uma insegurança, no adolescente uma insegurança, e quando encontra qualquer tipo de apoio fora de casa, se deixa levar. E muitas das vezes, aquilo que chega até ele só tende a levá-lo cada vez mais para longe do seio da família. Qual é a ideia, então,
da palavra desanimar, então, no original, queridos, traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção e sem prazer em realizar. O que então nós, pais, podemos extrair de tudo isso que foi dito? Nós precisamos dosar a nossa disciplina com o encorajamento. O que então alguns pais, alguns filhos, na verdade, pensam que não importa o que eu faça, jamais conseguirei agradar aos meus pais. E qual é a consequência disso? Eles ficam desanimados. E aí, queridos, eu me lembro de uma ilustração que o filho, ele chega em casa eufórico e diz para o pai o seguinte: pai, consegui tirar 9 na prova de matemática. E aquele pai que nunca deu a mínima para aquele filho, nunca deu a importância, sem vibrar com a conquista do seu filho, diz o seguinte: e quando é que você vai tirar 10? Queridos, qual deveria ser a atitude daquele pai? Dizer o seguinte: meu filho, eu estou vibrando com sua grande nota, mas quero lhe dizer que se você tivesse tomado bomba nessa prova, ainda assim o meu amor por você seria o mesmo. Eu ficaria triste, mas o meu amor por você seria o mesmo, porque o meu amor por você, ele é muito além daquilo que você alcança, mas por quem você é. Queridos, filhos desanimados são presas fáceis para Satanás. Os nossos filhos, nosso cônjuge, a nossa família é nosso bem mais precioso. E é com eles que nós devemos sentar, abrir o nosso coração, expor as nossas fraquezas, ouvi-los. Às vezes você não vai precisar dizer nada, só emprestar os seus ouvidos, ceder os seus ouvidos e escutar. Porque muitos dos nossos filhos estão compartilhando coisas de sua vida com pessoas estranhas que não podem oferecer nada tão bom quanto um pai ou uma mãe possa oferecer. Que o Senhor nos ajude, queridos, a cuidarmos de nossa casa, a cuidarmos de nossos filhos, a cuidarmos de nossas esposas. Esse bem tão precioso que Ele colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Esposas, submetam-se a vossos maridos. Maridos, amem as vossas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem os vossos filhos. Seguindo esses princípios, queridos, certamente viveremos para a glória de Deus. E aí nós podemos dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe você, que guarda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar contigo, orar por você, consagrando nossas famílias ao Senhor. E logo após a nossa oração, estaremos encerrando o nosso encontro nessa manhã, em nome de Jesus. Deus querido, obrigado, Senhor, por esse texto tão precioso, Deus, que nós começamos a abordar na semana passada, onde nós consideramos o verso 18, 19, onde fomos ministrados, ó Pai, acerca de nós, maridos, através de nossas esposas. E hoje, ó Deus, o Senhor nos ministrou através do verso 20, através do verso 21, onde, ó Pai, nós como filhos precisamos honrar os nossos pais e precisamos, ó Pai, saber a lidar com os nossos filhos. Pai, nós, ao considerarmos tudo isso, nós entendemos, ó Deus, que sem o Senhor nós jamais conseguiremos alcançar êxito, ó Pai, nessa tarefa. Ó Deus, Tu és bem-vindo em nossa família, Tu és bem-vindo na nossa casa. Que nessa manhã, ó Deus, o Senhor possa estar alcançando lares, quebrantando corações. Ó Pai, que se porventura nessa manhã, ó Pai, houver pais
entristecido com seus filhos, filhos entristecidos com seus pais, que nessa manhã, Deus, perdão, Pai, nessa casa. Deus, querido, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, por nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa, Pai, tão preciosa e ao mesmo tempo tão árdua, que é administrar a nossa casa, o nosso lar. Ó Deus, fique conosco e nos ajude. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, estamos encerrando o nosso culto nessa manhã. Você que nos acompanhou pelo nosso canal no YouTube, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique conosco. Logo mais à noite teremos uma palavra muito abençoadora com o nosso pastor, e compartilhe essa reflexão com seus familiares, com seus amigos, divulgue o nosso canal e que essa mensagem possa alcançar muitas famílias e que, para a glória de Deus, elas sejam abençoadas. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.